vezes. Deus olha para Abraão e diz: Abraão, a tua semente vai se multiplicar sobre a terra. Eu vou popular toda a terra e tem mais. Eu vou dar uma terra para você, para sua semente, a terra de Canaã. Só tem um detalhe, Abraão: vai chegar um período em que a tua terra, a tua semente, vai passar por uma terra estranha, vão ser peregrinos, e durante 400 anos vocês vão experimentar a escravidão, vai experimentar a fome, vai experimentar o chicote daquela terra. Nasce Isaac, de Isaac vem já passaram 30 anos. Quando José morre, a Bíblia vai dizer que surge um faraó que não conhecia José. Aí aquele faraó começou a olhar para Israel e disse: Israel está crescendo demais, está se multiplicando demais, e se eles se juntarem com outras nações, eles vão vencer a gente numa guerra, eles podem se rebelar. Sabe por quê? Porque quem é de Deus, ainda que esteja no Egito, ainda que esteja fora, ainda que esteja num lugar de tormento, cresce, se multiplica. Deixa eu te dizer um detalhe: José estava no Egito, mas José não era do Egito. Você está aqui hoje, mas você não é daqui, você é do céu. Aleluia. Aí Deus olha para o povo e vê que agora Faraó começa a perseguir, começa a matar, começa a chicotear, e ele lança o edito: eu quero que as parteiras comecem a matar toda criança que nasce do sexo masculino. Todo menino que nasceu eu quero que mate. Mas as parteiras não ouviram o Faraó, elas preferiram temer a Deus. Aí o Faraó disse: já que não querem matar, eu quero que meus soldados matem todo menino que vinha nascer, porque havia uma promessa que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça do diabo. Aí Satanás, sabendo que sua cabeça ia ser esmagada e espremida, ele disse: eu quero que mate todos os meninos. Aí de repente uma mulher pobrezinha, humilde, teve um menino. Ela disse: se fosse menina estava tudo certo, mas como é menino, o rei mandou matar. Aí ela olhou e ela disse: esse menino é diferente, é especial. Eu imagino a minha visão, até mesmo simples, que quando você nasceu, talvez sua mãe e seus pais não lhe quiseram, talvez você nem teve um nascimento bom, talvez você não nasceu no melhor hospital, mas quando Deus olhou para você, disse: é meu, é minha, eu escolhi desde o ventre, e tá para nascer Satanás no inferno, que vai pedir a chamar. Quando aquela criança nasce, a mãe disse: eu preciso esconder, porque se eu não esconder ele vai morrer. Eu tenho uma palavra para alguém aqui nesta noite. Você pensa que está esquecido, mas não está esquecido não. Você está escondido só por um tempo, até quando Deus quiser revelar você. Colocaram aquela criança no mar. Havia um crocodilo, jacaré, havia animais que poderiam matar e acabar com aquela criança. Mas eu imagino que o próprio Deus, sabendo que aquela criança tinha um chamado que ele mesmo estabeleceu, eu imagino Deus dizendo: se eu deixar a criança aí, os animais vão matar, vão devorar e vai acabar o chamado dela. Então deixa eu fazer uma coisa: eu vou pegar a mão que eu peguei todo o oceano do mar, e eu vou pegar a mão que eu usei para medir os céus, eu vou botar embaixo desse menino, e quero ver quem é o animal que vai matar. Você está guardado desde o seu nascimento. Você chegou aqui porque Deus disse: eu vou guardar, eu vou guardar, eu vou guardar. De repente aquela criança percorre o rio. Ao chegar num determinado local, a filha de Faraó olhou para aquela criança e disse: essa criança não é egípcia, ela é hebreu, e hebreu tem que morrer, mas eu vou botar o nome dela, vou botar Moisés, porque eu tirei ela da água. Aí de repente uma menina chegou para ela e disse: eu posso chamar alguma mulher dos hebreus para poder amamentá-lo. Chamou a mãe daquele menino. Sabe por quê? Porque quando Deus quer fazer, e quando Deus tem chamado na vida de alguém, Deus faz uma coisa que pela Bíblia eu entendo que Deus tem senso de humor. Porque quando Deus quis acabar com os profetas de Baal, ele disse: Elias, profetiza aí que não vai chover, porque Baal é Deus da chuva. Eu quero ver agora. Quando Deus olhou para Faraó, o Faraó disse: vou matar todas as crianças. Aí Deus disse: eu vou fazer tu criar a minha criança.
a filha de Faraó disse: ainda vamos pagar um salário para essa mulher. Aí eu imagino a criança crescendo, ela com seus amigos egípcios. Aí a mãe disse: mas tu não és egípcio, a tua identidade é outra, Moisés. Tu pode estar no Egito estudando, tu pode estar no Egito crescendo, mas tu não és do Egito, tu és de outro lugar, Moisés. A tua chamada é diferente, as marcas que tu vai carregar é diferente, Moisés. Moisés, se tu estás aqui vivo ainda, é porque Deus estabeleceu um plano sobre a tua vida. Aí Moisés disse: só que eu estou no Egito e eu não sou egípcio. E isso gera uma crise existencial na cabeça de Moisés. E Deus quebra crises existenciais. Deixa eu te mostrar como. Deus pegou Moisés e viu que Moisés estava agoniado, porque quando Moisés olhava para os egípcios, eles machucavam os hebreus, eles feriam os hebreus. Aí chegou um momento que o coração de Moisés não aguentou. Ele assassinou, ele foi homicida, matou 2 egípcios, e os boatos começaram a correr. Aí ele disse: se eu ficar aqui, o Faraó vai me matar. Se eu continuar aqui, eu vou perder minha vida. Eu imagino que ele pensou: agora é o final da minha história, aqui acaba a minha chamada, aqui acaba a minha trajetória. Aí ele foge para o deserto, ele encontra uma mulher, encontra um sogro, casa. E aqui eu inicio a mensagem. Quando Moisés agora vai ter um filho, ele bota Gerson, dizendo: peregrino eu fui em uma terra estranha. Para Moisés, a sua vida ia se resumir aquilo. Ele ia ter um filho, ia ter uma esposa, ia cuidar dos animais. Moisés pensava: a minha vida vai se resumir a isso. Tá bom, tá tranquilo, não preciso de mais nada. Só que Deus, ele tem uma mania, uma estratégia de fazer com que nós saiamos da zona de conforto. Você pensa que vai ficar assim tranquilo, você pensa que vai ficar calmo, você pensa que o mar não vai se agitar, mas de repente às vezes Deus faz o mar se agitar, como foi dito, mas também Ele faz o mar se acalmar. Aí Moisés, ele estava andando mais um dia comum. Talvez ele pensou: agora eu estou ficando um pouco mais velho, eu estou vendo coisas, eu estou vendo que tem uma sarça, uma vegetação no meio do deserto pegando fogo. Só que ela está queimando, mas não se consome, não se acaba. Aí quando Moisés chega mais perto, curioso do jeito que ele era, ele não tinha visto isso no Egito, ele não tinha visto isso nos seus estudos, porque coisas espirituais não se explicam. Quando Moisés chega, ele ouve uma voz de Moisés. Era como se Deus estivesse dizendo: te conheço de antes. Aí ele diz: Moisés, te conheço agora. Era como se Deus estivesse dizendo: sei teu passado, conheço o teu presente. E olha aqui, escrevendo o teu futuro. Aí Deus fala com Moisés e até se irrita. Porque toda vez que Deus dizia a Moisés: Moisés, tu vai ter um povo e vai falar isso. Moisés dizia: não, mas não sei falar, eu tenho uma boca pesada. Ah, mas o povo não vai crer. Aí Deus ficou irritado. Só que Deus prefere uma pessoa sincera do que uma pessoa mentirosa. Deus prefere alguém que é sincero ante a presença dele, mesmo errado, do que uma pessoa que tenta enganar o próprio Deus e não dá certo. Aí Moisés recebe 2 dons. O primeiro, ele coloca a mão dentro da sua roupa, a mão fica leprosa. Quando ele volta novamente, a mão fica normal. O segundo, uma vara que quando ele joga na terra, a vara vira assim uma serpente. Quando ele pega a serpente, ela vira uma vara. Quando ele chega no Egito, ele chega até Faraó e diz: Faraó, eu tenho uma notícia para você. O meu Deus, o eu sou, que me enviou até você, quer que você liberte o povo do Egito. Aí Faraó disse: isso deve ser brincadeira. Não, mas eu tenho um sinal aqui. Qual? Eu vou jogar a vara no chão e ela vai virar uma serpente. Quando Moisés joga a vara no chão, vira uma serpente. Aí os feiticeiros de Faraó disseram: a gente sabe fazer esse truque, a gente sabe fazer essa mágica. Eles pegaram também e fizeram e se transformou numa serpente. Aí quando o Faraó diz: está vendo? A mesma mágica que tu tem, eu tenho. Aí Deus diz: agora eu vou mostrar quem é maior. A serpente de Arão comeu a serpente de Faraó. Passando o tempo, Faraó não queria deixar o povo ir. Aí Moisés disse: então infelizmente vamos ter que jogar em outro nível. Porque Deus,
Ele não queria apenas libertar o povo. Deus queria humilhar os deuses egípcios. O Egito era considerado um dos ambientes que era politeísta. Tinham vários deuses. Havia um deus chamado Nilo, que era o rio. E o rio dava fertilidade e frutificava. Aí Deus disse: então eu vou transformar o rio em sangue, para mostrar que está morto, que já era o sangue, que o Deus dele não é maior que eu. Aí o outro Deus era o Deus da terra, o Deus do barro, o Deus do pó. Aí Deus disse: então eu vou pegar o pó e vou transformar em piolho. Aí depois disseram: nós temos outra divindade, o Deus Ra, o Deus do sol. Aí Deus disse: então eu vou apagar a luz por 3 dias, quero ver se Ra vai acender. Aí depois disseram: não, mas ele tem outra divindade, o filho de Faraó, quero ver se ele tem poder para se dar vida. Aí Faraó deixou o povo ir. E não só isso, Faraó também deixou, ou melhor, pagou o povo pelo seu serviço. E o povo está indo embora. Só que quando Moisés está andando, Moisés olha para a sua frente, ele vê um mar vermelho. Aí quando Moisés disse: e agora? Isso não estava no roteiro. Ele olha para trás, talvez alguém tenha gritado: Moisés, Faraó se arrependeu, está voltando aí para pegar o povo e trazer de volta. Imagina a vergonha. Só que a minha Bíblia diz que nós não vamos ser envergonhados. Aí Deus olhou e disse: por que tu clamas a mim, Moisés? Me mostra na Bíblia Moisés clamando. Você não vê. Sabe por quê? O clamor de Moisés não saiu da voz, não saiu da boca. O verdadeiro clamor que mexe, que movimenta os céus, não sai da boca do homem, sai do coração, sai da alma. Moisés por fora estava polido, estava firme, mas por dentro ele estava dizendo: Deus, se tu não me socorrer agora já era. Deus, se eu morrer aqui, como é que vai ser? Deus, tu prometeu, agora cadê? Aí Deus diz: coloca a vara sobre o mar. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz antes. Deixa eu traduzir. Para quem confia em Deus, para quem crê no sobrenatural de Deus, Deus faz coisa que nunca fez por ninguém. Moisés, coloca aí a vara. Quando ele colocou a vara, o mar se abriu. A Bíblia vai dizer que o vento do Oriente veio e abriu o mar. E de repente, eles passaram pés enxutos. Quando chegaram do outro lado, que eles já tinham vencido 10 deuses egípcios, que eles já tinham vencido o Faraó, Miriam disse: eu preciso compor um hino, eu preciso compor uma música, para que as posteridades possam lembrar desse dia. Aí eu imagino Miriam pensando: o que é que eu vou cantar? Só tem uma música, qual? Só o Senhor é Deus. E eu falo: só o Senhor é Deus. Quem aparecer, só o Senhor é Deus. E todas as nações ficarão sabendo: os deuses de Israel abriu uma vermelha. A primeira Páscoa que eles comemoram é muito interessante, porque Faraó tinha dito que ia matar, que não ia deixar ir, que ia escravizar. E a mensagem de hoje é: saindo do cativeiro, você não vai ficar preso, não. Ainda existe o êxodo, existe uma saída de Deus para a nossa vida. Aí disseram: agora, aí, a primeira Páscoa, cada um vai pegar um cordeiro. E eu convido todos de pé, com a autorização da liderança, fiquem de pé, todo mundo. Pega o cordeiro. Agora o cordeiro não pode ter mancha, não pode ter mácula, não pode ter defeito. O cordeiro tem que ser perfeito. Pegaram o sangue e disse: coloque o sangue nos umbrais das portas. Porque quando o anjo da morte do Senhor passar, ele vai passar por cima. Isso significa Páscoa, passar por cima. E quando ele passar por cima, ele não vai matar quem é hebreu. Aí eu te pergunto nesta noite: tu tens a marca do sangue? Eu poderia falar de Abraão, Moisés, mas eu quero falar de alguém maior do que ele. O sangue do cordeiro livrou os hebreus, mas ainda era pequeno demais para o que estava por vir. João capítulo 1, versículo 29. João Batista estava batizando. Aquelas pessoas que vinham, era batido por arrependimento. Aí batizavam. Aí ele olhou e viu os fariseus e disse:
Tu és uma cobra, tu és uma raça de víbora, tu não serve para nada. Aí de repente João Batista olhou e disse: esse não é raça de víbora, esse não é cobra, esse daí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus foi para a cruz. A Bíblia vai dizer que como o Cordeiro mudo, ele foi a matadouro. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Pilatos estava dormindo, Pilatos acordou, olhou para sua esposa Cláudia, e Cláudia disse: eu estou bem. Por quê? Esta madrugada eu tive um sonho. Que sonho? Eu sonhei com esse homem que você vai crucificar. Eu ouvia uma voz do céu que dizia: ele é justo. O sangue do Cordeiro foi aspergido na cruz do Calvário. Só que, passado alguns dias, após ele morrer, ele foi até o seio da terra, foi até o inferno. Lá ele foi buscar Abraão, ele foi buscar Isaac e Jacó, ele foi buscar os demais que estavam lá. Depois ele ressuscita, ele vai aos céus. Salmos 24 há de se cumprir. Quando ele está de frente aos portões celestes, os portões estavam fechados, guardados por anjos. Aí os anjos começaram a dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? É o Deus forte e poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Apóstolo João foi arrebatado aos céus. Quando ele está nos céus, ele ouve que ninguém era digno de abrir o livro. Ele começa a chorar. E eu vou lhe dizer agora o porquê João chorou. João sabia o conteúdo do livro. Se aquele livro não fosse aberto, não haveria salvação. Se não houvesse salvação, não haveria unção. Se não houvesse unção, não haveria batismo com o Espírito Santo. Se não houvesse batismo com o Espírito Santo, o Evangelho não saía de Jerusalém para Samaria e até para a Suécia. Se não chegasse na Suécia, não chegaria em Danielberg Bonavini. Se não chegasse nele, não chegaria em Joel Carson. Se não chegasse em Joel Carson, não chegaria em José Leôncio. Se não chegasse em José Leôncio, não chegaria em José Alves. Se não chegasse nele, não chegaria no Morro da Conceição. Mas o livro foi aberto, a unção existe, o poder existe, e o Cordeiro está aqui. João chorou porque ninguém foi achado digno. A pergunta que João fez para si mesmo era: se Jesus me prometeu que viria abrir o livro, cadê ele? Cadê Jesus? João olha para frente, anciões, olha para o lado, querubins, olha para cima, serafins, que estavam cantando uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E Morro da Conceição está sendo tomado agora. Fecha teus olhos e adora. Está sendo tomado pela glória. Aí João disse: eu não aceito estar no melhor lugar sem Jesus aqui. Quando eu era pequeno, estava no shopping, me perdi do meu pai, comecei a chorar. Aí eu lembrando, pensei: eu estava no shopping, melhor lugar, mas meu pai não estava. Não adianta estar no melhor lugar se Jesus não estiver lá. Se Jesus não estiver nos céus, eu não quero ir aos céus. Eu só quero ir para o céu porque Jesus está lá. Se Jesus estiver no inferno, o inferno é céu. Cadê Jesus? Se Jesus não aparece, estaríamos perdidos. Só que tem um problema. Uma lágrima para Deus é uma frase. Então o choro é uma oração. A expectativa
Deus está mandando dizer para alguém: eu vi teu choro. Eu vi teu choro. E entendi o teu gemido. O choro de João mexeu com a atmosfera. De repente o ancião olhou para João e disse: João, não chore. Não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Mas quando João olha para o trono, ele não vê leão, ele viu o cordeiro. Quando ele vê o cordeiro, era como se Deus estivesse dizendo: há sangue. Satanás disse que era teu fim, que acabou. Aí Jesus manda dizer: tem sangue. Ele falou: é o fim do ministério. Aí Deus manda dizer: tem sangue. Satanás se acusou. Aí Deus diz: mas tem sangue. Deixa eu repetir: o sangue de Jesus tem poder. E o sangue dele está passando sobre você nesta noite. Pecados estão sendo perdoados. Chamadas estão sendo reativadas. Não vai acabar no deserto, não. Adore a Deus por um momento. Feche seus olhos. Não olhe para mim, não. Olhe para Ele. Você veio por causa dele. Quem tem glória dá glória. E cantavam um novo hino dizendo: digno és o cordeiro que foi morto. Vou repetir: ele foi morto. Hammurabi foi morto. Nabucodonosor foi morto. Outros imperadores, César foi morto. Alguns governadores foram mortos. Jesus também. Mas tem uma diferença: a morte não segurou o meu Jesus. Jesus olhou para a morte e disse: você não vai me segurar. Existem adolescentes, jovens, irmãos e anciões que vão pensar em desistir da vida. Aí quando eles pensarem em desistir, alguém vai lembrar a eles: o cordeiro está vivo. O cordeiro está vivo. É glória. Aleluia. É por Deus. Eu já preguei. Agora o Espírito Santo está passando aí. Quem tem glória da glória. Quem tem aleluia da aleluia. Quem tem línguas. Fala línguas. Receba. Eu quero ver o inferno estremecer agora. Satanás brincou contigo até hoje. Eu estou cansado do diabo brincar com os irmãos. Agora é nossa vez. Diga comigo em alta voz: o cordeiro está vivo. O cordeiro está vivo. Não, desse jeito não dá. Diga mais forte. Respire fundo. Eu vou contar até 3. Aí você vai gritar: o cordeiro está vivo. 1, para o inferno estremecer. 2, para o outro saber. 3, para saber que tens dono. Diga: o cordeiro está vivo. O cordeiro está mais forte. O cordeiro está vivo. O cordeiro está vivo. Receba agora. Ele está vivo. Eu tenho esperança porque Ele está vivo. E há de ser que eclodirá a terceira ou quarta guerra mundial. As nações vão se estremecer. Todos vão se perturbar. Mas nos céus
ouviremos o som de uma trombeta. Nós vamos subir, e quando eu e você subir, a Globo vai dizer: o povo sumiu. Onde eles estão? As televisões, o New York Times vai dizer: o povo sumiu. Aí aqueles que sabiam a verdade, mas não se entregaram, vão dizer: Deus, o Cordeiro, o leão veio buscá-la. Glória a Deus. Ele veio como cordeiro, mas voltará como leão. Ele veio como servo, mas voltará como Senhor. Ele veio para servir, mas voltará para reinar. Cadê aqueles que vão reinar junto com eles? Cadê aqueles que creem no Cordeiro? Então, se tu crê no Cordeiro, se o sangue dele te purificou, adora ele, adora ele, adora ele. Glória a Deus, que palavra, né, meus irmãos? Se você não estava ligado no céu, perdeu o que o Senhor falou. Amém? Podem sentar, está por dentro. Vamos ouvir a dinâmica pelo Joaquim Fernandes.